abençoados em nome de Jesus. Amém. Eu parei de terceirizar aquilo que eu tenho que fazer. E às vezes a gente fica sempre assim, olhe para mim, olhe para mim, por que você não ora? E se a gente começar a olhar aqui, quanto tempo você não ajoelha no seu quarto e ora? Dentro da sua casa, no seu lar. E a gente precisa de ter esse hábito. Então, qual que é o motivo desse envelope, desse cartão? É de você colocar os seus pedidos de oração, mas você vai orar. Você vai interceder, você vai buscar. Então isso aqui não é para te amarrar aqui no culto, eu não quero amarrar ninguém, mas eu quero amarrar você em Jesus em oração. Amém? Então estenda o seu envelope aí. Vocês não têm noção do tanto de testemunho que Deus tem feito. Se eu for contar aqui é o dia inteiro, tantas portas que Deus tem aberto, porque você entendeu o poder da sua oração. Você entendeu o poder da sua intercessão pela sua casa e por você. Eu fico na internet. Tem dia que eu me canso, pastor, olha para minha casa, eu falo, olha para você. Eu já estou falando assim, porque o povo quer que você ora para eles. Não que a gente não quer orar, irmãos, mas pode falar com você, existem orações que Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer ouvir você, Deus quer escutar você, Deus quer ter intimidade com você. Olha, nós temos um grupo aqui da nossa equipe, que todos os dias nós temos um relógio de oração. Você tem que ver a dificuldade que foi começar esse grupo. Uns oravam, outros não. Hoje isso virou uma prática nossa. Então, todo dia, uma pessoa da minha equipe é responsável por orar por nós, pelo culto. E isso vira uma prática. Então, você precisa entender que a sua oração ela é alcançada com muita rapidez. Às vezes a pessoa está lá orando por você e nem sabe o que está precisando. Não estou dizendo que Deus não possa revelar para ela. Mas Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir você, quer ter relacionamento com você. Amém? Então você que não está, que você tem algum motivo para pedir algo para Deus, pega esse cartão, 7 segundas-feiras nós vamos orar. Quem está encerrando hoje, coloque aqui, nós vamos orar para você também. Amém? Nesse momento nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui você sabe que eu não fico pregando de dízimo. Sabe por quê? Porque você tem que entender que você só consegue sacar algo do céu se você depositar na terra. Amém? Se você lê, você recebe. Se você vê, você não recebe. Então, eu não fico aqui te impressionando. Você tem que entender o poder da sua semente. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abençoe o teu povo com o teu melhor. No nome de Jesus Cristo.
Amém, amém. Fabi, toca no altar, né? Toca no altar, nós vamos aí, vamos lá. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar vai se abrir. Eu sei que não estou só. Sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cura em mim. Eu quero, Deus impossível, não desistir de mim. Sua destra me sustenta e faz me padecer. Deus impossível, não desistir de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha Deus, venha em meu favor e cura em mim. Deus impossível, não desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistir de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistir de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistir de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Pai, queremos te agradecer por cada semente que o Senhor possa multiplicar 100, 200, 300 vezes mais. No nome de Jesus Cristo, você diz: eita glória, vem cá, pastor. Glória a Deus. Pastor Wilson, lá da Flórida, vem aqui nos visitar. Vem cá, Norma, você que vai fazer essa oração aqui. Eita glória. Ele está aqui por causa do seu filho. Acho que quem avalizou ele foi o Eduardo. Agora você acabou de avalizar aqui. É um prazer te receber aqui. Que você seja um pouco de Deus para esse mundo maravilhoso. Amém? Glória a Deus, amém? Então, irmãos, estenda suas mãos para cá. Abençoa o servo de Deus que nessa noite vai trazer a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o Pai, apresente, Senhor, o teu filho nessa noite. Que o Senhor venha, Pai, com a tua poderosa unção sobre o teu filho, trazendo a tua palavra sobre o coração dele, que tenho certeza que o Senhor nessa manhã já ministrou no coração dele. Que sejam palavras genuínas, Senhor, em nome de Jesus. Que seja abençoado e que o povo de Deus nessa noite possa receber o maná da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite.
de ter feito a ponte entre nós. O Eduardo é um grande amigo nosso, está lá na igreja da família conosco lá, ele juntamente com a Mariana e as crianças. É um privilégio, né, podermos estar juntos ali cultuando ao Senhor. Quero agradecer essa igreja também pelo privilégio dado pelo pastor Adelson, mas eu sei que é endossado pela igreja, né, e a gente fica muito feliz, muito alegre de estar aqui. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, Sharon. Levanta a mão aí, Sharon. Também estou com meu pai, levanta a mão aí. E tem dois amigões nossos aqui, um é o Pablo, que está ali do lado do pai, e o outro é o Rubens, moradores aqui de Belo Horizonte. A gente teve a oportunidade de revê-los e poder compartilhar também o que Deus tem feito, podemos também estar em comunhão. É muito bom estarmos aqui. Trago também um abraço da Igreja da Família em Orlando. Semana que vem o pastor Adelson estará lá conosco, né? É um privilégio. O pastor Adelson vai estar usando, o Senhor vai estar usando o pastor Adelson para dar a palavra, levar a palavra àquela igreja ali também. Trago um abraço ao pastor Lécio, pastor presidente da nossa igreja, e também o pastor Adelson receba um abraço da Ordem dos Pastores Batistas da América do Norte, no nome do pastor Ebenezer, que é o presidente. Um abraço para você também. Tá bom? Bênção! Muito bom estarmos aqui. E nessa noite eu queria estudar com você, queria que a gente analisasse junto, que a gente aprendesse um pouco mais junto daquilo que Deus pode fazer através da igreja. E quando a gente fala daquilo que Deus pode fazer através da igreja, eu queria tirar a ideia da igreja CNPJ, porque ela fica impessoal, ela fica o bolão, ela fica a multidão. E eu queria trazer nessa noite aqui a ideia da gente ser uma igreja relevante, mas uma igreja relevante do CPF, não do CNPJ. Né? Então, não a igreja da Lagoinha, o CNPJ da Lagoinha, mas o pastor Júnior, o pastor Adelson, o Rubens, a Sharon, o Wilson, o Pablo, cada um de nós, a Norma, cada um de nós, como nós podemos ser relevantes num tempo que tem sido tão desgastante. Como nós podemos ser bênção para um mundo que tem sofrido tanto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. E você vai falar assim: pastor, por que vamos olhar para Atos? Porque Atos conta a história da igreja do primeiro século. E você quer saber de uma igreja que foi extremamente relevante? É a igreja do primeiro século. Porque a palavra chegou até nós a partir deles. O Senhor entregou a palavra a todos os discípulos que se tornaram apóstolos e que trouxeram a palavra até nós. Tem muita coisa que a gente deve aprender, muita coisa que muitas das vezes passa batido por nós, que nós precisamos aprender com a igreja do primeiro século. Eu vou ler esse texto e eu peço que você acompanhe e esteja em espírito de oração, pedindo ao Senhor para abrir o seu coração e fazer o seu coração ser terra fértil. A palavra não é do pastor, a palavra é do Senhor. O Senhor veio aqui nessa noite, Ele está trazendo a palavra para você. O Senhor já está aqui. Antes de nós estarmos aqui, o Senhor já estava aqui. O Senhor está em todo lugar, amém? E a palavra dele é poderosa. A palavra do Senhor nos diz assim: ó, certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que estavam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés, os tornozelos deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, saltou e ficou de pé, e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo.
ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e a Tua palavra já foi posta diante de nós. Queremos pedir ao Pai que o Senhor fale com cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado para falar nessa noite. O Senhor é um Deus pessoal e que fala no individual. Por isso pedimos ao Pai, fala conosco em nossos corações nessa noite. Que os nossos corações estejam preparados como terras férteis, ó Pai, para receber a poderosa mensagem do Senhor. E que possamos sair daqui frutificando em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é extraordinário. E antes da gente entender quais são as características de uma igreja relevante, antes da gente aprender o que nós podemos e devemos fazer para ser uma igreja relevante, eu queria contextualizar você nesse texto aqui de Atos. O texto de Atos, o livro de Atos, na verdade, foi escrito por Lucas. Lucas era um médico. Então você vai ver que tem alguns detalhes aqui que o Lucas traz à tona e que faz a gente entender, que são detalhes muito peculiares de um médico. Porque o médico sabe o que estava falando de cura ali, e ele vai falar e vai dar detalhes dessa cura, algumas questões, algumas nuances muito particulares que talvez só o médico tivesse característica para poder escrever, e a gente vai poder sorver, a gente vai poder conhecer e entender um pouquinho mais dessas características, porque Lucas foi muito detalhista. Além de médico, era um estudioso, e aí ele detalha coisas que são importantes para nós aqui nessa noite. Esse texto de Atos 3, ele vem logo depois do texto que fala de como a igreja do primeiro século, alguns chamam a igreja primitiva, mas eu não gosto de falar igreja primitiva, porque a ideia de primitivo é algo primitivo, que aquela igreja não tinha nada de primitivo. Na verdade, ela só era uma igreja do primeiro século e que na verdade tem coisas extraordinárias para nos ensinar. E aí no texto, no final do texto do capítulo 2, no versículo 47, a gente vai ver falando de como a igreja vivia, de como a igreja era simpática à comunidade, de como o Senhor ia acrescentando a igreja por ser uma igreja relevante, pessoas ali, pessoas que estão sendo curadas, restauradas, restabelecidas, porque a igreja cumpria o papel dela. Nesse texto a gente vai ver alguns dos sinais e prodígios que Lucas já tinha falado também no capítulo anterior, capítulo 2, e aí ele fala de alguns sinais e prodígios que a igreja estava fazendo, porque ela tinha e ela vivia debaixo do poder e da graça de Deus, e o poder de Deus era revelado através dos sinais e prodígios que eram feitos pela igreja. A gente vai ver aqui nesse texto a história de um coxo. E se você andar uma página para frente na sua Bíblia, no texto de Atos 4, versículo 22, você vai ver que Lucas fala que esse coxo, ele era coxo há mais de 40 anos. E no texto que nós lemos, você viu que Lucas falou que ele era coxo de nascença. Então quer dizer, ele nasceu coxo. E naquela época, naquela sociedade, quem tinha algum defeito físico, quem tinha alguma dificuldade, era alijado, era mantido à margem, ele não podia fazer parte da sociedade. E a gente começa a entender um pouquinho do drama e da dificuldade que esse coxo vivia naquela época. Você pode imaginar como ele chegava. Eu fico perguntando algumas vezes, pastor Adelson, porque às vezes a gente quer entender, né? Como é que esse coxo chegava até a Porta Formosa? E aí me veio à mente que podia ser de 3 formas. A primeira, alguns amigos dele que levavam ele para mendigar na Porta Formosa. Talvez por amor de pais, irmãos, até esposa, família que levasse ele lá para mendigar. Ou também algum tipo de exploração, alguém que explorava-o para que ele pudesse mendigar e ainda, além de sofrer com a sua doença, ainda era explorado fisicamente e emocionalmente. Nós não sabemos qual é a realidade, porque a Bíblia não nos permite, não nos conta qual é essa realidade, mas a gente pode pensar na situação. Qualquer uma das 3 situações, você
situações constrangedoras e difíceis para aquele homem. Você imagina você com 40 anos precisar ser carregado até um lugar para que você possa pedir esmolas. Muitas pessoas passavam ali e aquele coxo, ele era simplesmente um enfeite no caminho. Aquele coxo, muitas das vezes, era tratado como nada no meio do caminho. Literalmente, um homem que vivia à margem do caminho, vivia à margem da sociedade. Em contraste, nós vamos ver aonde ele era colocado. Ele era colocado em frente à porta chamada Formosa. Essa porta, ela era uma porta que ela era feita totalmente de bronze, mas ela tinha alguns insertos de prata e ouro, o que fazia com que o seu valor fosse maior do que se ela fosse de ouro maciço. Era uma porta que exigia que mais ou menos 20 homens juntos arrastassem ela para abrir e 20 homens juntos arrastassem ela para fechar. O contraste grande da beleza e da formosura da porta, que já carregava em seu nome Formoso, Porta Formosa ou Portão Formoso, dependendo da versão que você está, e a situação deplorável daquele coxo. O coxo que certamente sobrevivia, ele não vivia, mas ele sobrevivia das esmolas que eram lançadas até ele. E é interessante porque a Bíblia vai falar que ele era conhecido, mas era conhecido de passagem, porque as pessoas ao passar ali durante os 40 anos, passavam e viam aquele coxo ali, e aí quando ele é restaurado, quando ele é curado, aí eles vão lembrar, esse era aquele coxo, mas que muitas das vezes sequer pararam para olhar para o olho dele, sequer pararam para conversar com ele, sequer pararam para saber o nome dele. Meus irmãos, nós temos vivido tempos que coxos estão clamando na nossa porta. Nós temos vivido tempos em que paralíticos estão paralisados nas suas vidas, porque falta que a igreja chegue até eles. Nós temos vivido tempos de pessoas completamente destruídas, porque ainda não tiveram um encontro com a igreja que apresenta o verdadeiro Deus. Lembra que aqui a gente não está falando de CNPJ, nós estamos falando de CPF. É responsabilidade minha e sua de chegar nos coxos e nos paralíticos. Nós somos responsáveis por chegarmos nos coxos e nos paralíticos. O Senhor colocou essa missão em nós, quando Ele falou, vocês vão. Ele falou olhando para essa sociedade que precisa de ser restaurada. E algumas coisas são tão interessantes nesse texto. E eu extraí três atitudes que uma igreja relevante tem. Se nós quisermos sair daqui hoje sendo relevantes, 3 atitudes que o Senhor colocou no meu coração baseado nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que uma igreja relevante, ela se importa com a realidade e a necessidade da comunidade. Uma igreja relevante, ela se importa com a realidade e com a necessidade da comunidade. Aquele homem ali estava posto, e aí quando os discípulos estão passando ali, os discípulos estão caminhando, os discípulos estão entrando para cumprir uma agenda. Eu imagino João e Pedro eram homens servos do Senhor, fiéis ao Senhor, participantes e ativos na igreja do primeiro século, e eles tinham uma agenda a cumprir. O texto vai falar que eles estavam indo para o templo, para a oração das 3 horas. Era hora da tarde, era hora de eles irem lá cumprir uma das questões religiosas que eles precisavam cumprir, coisas importantes.
param a agenda deles, porque eles entendem que ali havia um homem que precisava da atenção deles. Será que nós temos enxergado os coxos que estão do nosso lado? Será que nós temos enxergado os paralíticos que estão à nossa volta? Ou será que continuamos marchando, continuamos firme e forte para cumprir as nossas agendas religiosas? Ou será que nós temos parado e entendido que o papel da igreja é enquanto caminha para cumprir as questões religiosas, ela vai abençoando pelo caminho. A igreja precisa ir abençoando no caminho. Se ela não fizer isso, ela perdeu a sua essência. Se a igreja que vive enclausurada dentro das quatro paredes, e só é igreja dentro das quatro paredes, ela perdeu a sua essência, porque a igreja precisa aprender com o id de Deus, que é o seguinte: indo, enquanto você vai, você ensina, enquanto você vai, você batiza, enquanto você vai, você ministra, enquanto você vai, você abençoa. E a igreja não é cega, enquanto o mundo é cego para os invisíveis, os inaudíveis, a igreja precisa chegar, enxergar, ouvir as necessidades. Se nós não fizermos isso, nós perdemos a nossa essência. Você pode imaginar o que aquele mendigo e aquele coxo sentiu? Sabe por quê? Provavelmente as pessoas, é que eu vou ser uma moeda aqui, mas as pessoas passavam e simplesmente jogavam a moeda e seguiam em frente. Passava ali, tinha um mendigo ali, jogava uma moeda e seguia em frente. Passava ali, jogava uma moeda e seguia em frente. Sabe o que aqueles homens fizeram? Eles olharam para ele. Olha que coisa extraordinária, olha o texto. Eles olharam firmemente para ele. E não para aí não. E Pedro disse: olhem para nós. Cara, imagina, se coloque na posição daquele coxo ali, completamente humilhado, provavelmente fedendo, mal cheiroso, maltrapilho, mal vestido. E aí a igreja, a verdadeira igreja, passa em frente a ele e fala assim: primeiro ela olha, e depois fala: olha para nós, não precisa baixar a cabeça não, olha para nós que você e eu somos iguais. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no poder que isso tem na vida daquele coxo? Agora, transporta para a sua vida. Quem são as pessoas em volta de você que você precisa olhar e chamá-las para olhar para você? Quem são os paralíticos que estão à sua volta, que precisam que você olhe firmemente para eles e peça a eles para olhar para você? Eu não sei quais são, mas você sabe. E nós precisamos sair daqui como uma igreja relevante, que ela enxerga e ela entende a necessidade dos coxos, dos paralíticos e dos mendigos. Ah, meus irmãos, isso é extraordinário. Porque se eles passam de largo, seria apenas mais um na vida daquele coxo. Seriam mais dois. João e Pedro passando de largo, ia ser mais dois. Mas a hora que eles param ali, Deus, é a mão de Deus parando sobre a vida daquele coxo, através da vida dos seus discípulos. Sabe o que é isso? É Deus usando a gente para restaurar a vida. Se a gente quer ser restaurador de vidas,